Meus irmãos, abram, por favor, a sua Bíblia no penúltimo livro da Bíblia. Qual o nome dele? Penúltimo livro da Bíblia. Qual o nome dele? Judas? Iscariotes? Não. Quem é esse Judas aí, irmãos? Irmão de Tiago, irmão de Jesus, irmãos de Jesus. Onde está escrito isso? Mateus 13:55 fala dos irmãos de Jesus. E Marcos 6:3 também fala dos irmãos de Jesus. Então vamos lá. Epístola católica ou epístola universal de Judas. Capítulo único. Só tem um capítulo. Versículos números 3 e alguns seguintes. Vamos lá. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Deixa eu mudar essa versão. Eu vou ler uma outra versão aqui. Pode continuar na sua versão aí. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Pois alguns homens que não temem a Deus estão no meio da nossa gente sem serem percebidos. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para viver na imoralidade. Outra vez, versículo 4. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem percebidos. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida de imoralidade. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único Mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras anunciaram a condenação que eles já receberam. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando-o da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo, na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembrem-se também dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles não ficaram isentos. Sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos nós. Do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus, insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você. Mas esses homens xingam aquilo que não entendem, e as coisas que eles conhecem por instinto, como os animais selvagens, são estas que os destroem. Ai deles,
seguem o mesmo caminho de Caim. Por causa de dinheiro, eles se entregam ao erro de Balaão. E como Corá se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Com as suas vergonhas, com as suas vergonhosas bebedeiras, eles são como manchas de sujeira nas refeições de amizades que vocês realizam. Eles cuidam somente de si mesmos. São como nuvens levadas pelo vento que não trazem nenhuma chuva. São como árvores que mesmo no outono não produzem nenhuma fruta. São como árvores que foram arrancadas pela raiz e estão completamente mortas. Eles são como as ondas bravas do mar, jogando para cima a espuma das suas ações vergonhosas. São como estrelas sem rumos, para as quais Deus reservou para sempre um lugar na mais profunda escuridão. Amém? Sente glorificando o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma epístola chamada Epístola Geral ou Epístola Universal. Isto porque essa epístola, ela não foi escrita para uma igreja específica. Ela não foi escrita para uma igreja local. Ela não foi escrita para um grupo específico de pessoas, a exemplo de Coríntios, de Romanos, de Gálatas, de Efésios. Essas que citei por último, por exemplo, cada uma delas foram escritas àquela cidade, à igreja do Senhor Jesus que estava lá em Corinto, que estava em Roma, que estava na Galácia, que estava em Filipos, né, na cidade de Éfeso. Essa carta, ou essa epístola de Judas não foi dirigida a um povo, a uma igreja específica. Por isso é conhecida como epístola geral. Como os irmãos já sabem e já demonstraram saber, ela foi escrita por Judas. Esse Judas, logo no primeiro versículo, ele se apresenta dessa forma: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Judas não era o Iscariotes, o único Judas na Bíblia registrado que tinha um irmão chamado Tiago era justamente o Judas e Tiago, irmão de Jesus. Então, quem escreveu essa epístola foi o Judas, irmão de Jesus. Algumas coisas me chamam a atenção nessa epístola de Judas, coisas essas que eu pretendo compartilhar com os irmãos no transcorrer da minha fala nesta manhã, para que sirva de alerta e para que sirva de edificação para as nossas vidas. Nós estamos muito acostumados a ouvir mensagens que às vezes massageiam o ego, mensagens que falam apenas que você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, e de fato você vai vencer mesmo. Que fala de prosperidade, mas ouve-se pouco hoje falar de mensagem da cruz, ouve-se pouco hoje falar de mensagem que combate o pecado, ouve-se pouco hoje falar de mensagem que do Calvário, por exemplo, do inferno, do juízo final, do tribunal de Cristo. Ouve-se poucas mensagens assim. E nós vamos perceber nos escritos de Judas que logo de início, Judas ele vai dizer que ele tinha preparado uma mensagem para falar a esse povo, mas essa mensagem que ele preparou, ao que parece,
ela mudou de última hora. É muito comum a gente ouvir de pregadores algo do tipo que vou lhes dizer agora. Preparei uma mensagem para a igreja nesta manhã, me debrucei em cima de uma mensagem, pastor Claudenilson, mas subi aqui e Deus falou que não é para pregar essa mensagem. Deus falou que a mensagem é outra. Vocês já ouviram algum pregador fazendo assim? Né? Isso acontece às vezes. E me parece que esse tipo de situação aconteceu com Judas. Porque veja bem, o versículo 3, ele vai dizer: meus queridos irmãos e amigos, estava fazendo o possível, ou eu tinha preparado, ou tinha intentado escrever para vocês a respeito da salvação que nós temos em comum. Então Judas, ao se preparar para escrever essa carta, essa epístola, ele intencionou falar da salvação. O tema era a salvação. Mas diz o versículo que ele sentiu de Deus que era necessário mudar o tema da pregação. Era necessário, olha, eu senti que era necessário escrever agora um outro assunto, para alertá-los, para animá-los e para que vocês combatam a favor da fé que uma vez por todas Deus deu ao seu povo. Isto porque alguns homens que não temem a Deus se infiltraram no meio de vocês e eles estão pregando aí algo diferente. Eles estão pregando um evangelho diferente e está dividindo a igreja. Então, a mensagem que eu preparei acerca da salvação comum, que eu queria pregar nessa manhã, ou que eu queria escrever, né? Estou me passando por Judas, que eu queria escrever, eu não vou falar dessa salvação comum. Eu vou falar nessa epístola um outro tema, e o tema é acerca do combate a favor da fé. Então, Judas, ele começa escrevendo e dizendo isso para a gente, que ele ia falar um outro assunto, mas Deus mandou ele mudar a mensagem. Deus mandou ele mudar a mensagem, porque toda mensagem que se prega no altar, presume-se de que ela é direcionada por Deus. A gente, quando vai pregar aqui, a gente sofre demais, sobretudo o pastor da igreja, porque a gente não quer falar o que você quer ouvir, a gente quer falar o que você precisa ouvir, porque Deus é que sabe a necessidade da igreja e o que é que o seu povo precisa ouvir. E eu sinto um peso muito grande, eu sinto uma responsabilidade muito grande quando me coloco nessa posição de ter que transmitir uma palavra, porque palavras minhas não vão mudar em nada a sua vida, mas a palavra genuína de Jesus Cristo, ela pode transformar o seu modo de viver, ela pode endireitar o teu caminho e pode te indicar o caminho do céu. Por isso eu temo muito, é com muito temor e tremor que eu sempre assumo essa posição. Sofro demais da conta. Existem pessoas que ao ministrarem, ao falar uma palavra, ele não se preocupa em saber o que Deus quer falar à igreja. E ele fala o que ele bem entende. E aí, irmãos, nesta manhã, Deus tocou o meu coração para falar aos irmãos acerca de alguns assuntos que a gente extrai dessa carta
de Judas, dessa epístola de Judas. Aqui nós vamos aprender algumas lições. Nós vamos perceber que Judas vai dizer que no meio da igreja existiam algumas pessoas que estavam ali infiltradas. Normalmente, uma pessoa que está infiltrada, ela está mascarada. Normalmente, uma pessoa que está infiltrada, ela está disfarçada. Normalmente, uma pessoa que está infiltrada, ela não é percebida por todos. Ela está com uma máscara que faz com que ela pareça ser quando não é. E às vezes ela confunde a muitos. Por isso, a preocupação de Judas, e por isso, Deus direcioná-lo a escrevê-lo assim, para combater essas pessoas que estavam no meio da igreja infiltradas, mascaradas. Se a gente fizer uma análise histórica, nós vamos concluir que a maioria dos estudiosos da Bíblia dizem que esta carta foi escrita cerca de 30 anos depois do início da igreja. Atos dos Apóstolos registra, narra a conversão dos primeiros crentes, dos primeiros discípulos. Atos dos Apóstolos vai falar da fundação, da chegada da igreja. Porque no capítulo 1 fala que Jesus é assunto aos céus. E no capítulo 2 nós vamos ver as primeiras conversões, a chegada do Espírito Santo. Os irmãos lembram que quando Jesus, ele falava aos seus discípulos, lá em Lucas 24:49, ele vai dizer: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos ficaram ali na cidade, em obediência a essa palavra do Senhor: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No capítulo 2 de Atos, nós vamos ver, o escritor do livro de Atos vai dizer, no capítulo 2, versículo 1, que estavam todos reunidos num mesmo lugar, quando de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. E ali eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Os irmãos conhecem esse texto. A partir dali os discípulos se enchem do poder, se cumpre essa palavra: ficai até em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Ali eles se revestem de poder. E ali eles saem para pregar o Evangelho. E dali eles saem e começam a ganhar almas para Jesus. Atos dos Apóstolos foi escrito e registra o início da igreja logo após a morte de Jesus. Ali no Atos, nós vamos ver os Atos dos Apóstolos. 30 anos depois do registro dessa história em Atos dos Apóstolos, 30 anos depois, que é no ano cerca de 65 a 67 depois de Cristo, na verdade, 30 anos depois do Atos dos Apóstolos, que esse acontecimento aqui, essa epístola vem a ser escrita, e ela é conhecida como os Atos dos Apóstatas. Lá atrás, os Atos dos Apóstolos. Aqui,
os Atos dos Apóstatas, porque aqui muitas pessoas que estavam dentro da igreja, aqui muitas pessoas que conheciam a fé, aqui muitas pessoas que serviam até na igreja, elas apostatam da fé, elas deixam a fé, e elas começam a trazer ensinamentos diferentes. E o primeiro ensinamento que eles trazem para aquela igreja, e que traz muita confusão e divisão na igreja, é: vocês já receberam a graça, mas não precisa mudar de vida. Vocês já receberam a graça, mas vocês podem continuar levando o mesmo tipo de vida que vocês levaram antes. Eles começam a ensinar que pode ser crente e pode continuar nas imoralidades sexuais. Eles começam a ensinar que você já recebeu a graça. Eles começam a ensinar que não tem nada a ver. Que o fato de você ter recebido a graça já lhe garante a salvação. Você não precisa mudar de vida. E aí Judas vem então para desmascarar essa turma. Judas vem para alertar os crentes para ter cuidado com esse povo e não seguir a doutrina deles, não seguir os ensinamentos deles. Porque a exemplo do que tinha acontecido com Caim, assim como Caim foi punido, esses seriam punidos. Assim como a cidade de Sodoma e Gomorra foram destruídas, foram punidas, iria acontecer com esse povo também. Judas então começa a combater isso, combater esse pecado. Foi nessa vertente, por essas razões, que Judas então escreve essa carta. Judas, ele percebe que as pessoas estavam dentro da igreja, mas elas estavam levando uma vida pecaminosa. E muitos desses que já estavam deixando a fé, mas não saía de dentro da igreja, eles estavam dizendo para o povo: não, vocês já receberam a graça. Eles estavam confundindo graça com libertinagem. Eles estavam pensando que, uma vez tendo recebido a graça, eles tinham liberdade para tudo. E graça, ela não nos dá liberdade para pecar. Na verdade, a graça nos liberta do pecado. Isso é graça. Mas ele estava ensinando exatamente isso. Tenha graça, pode pecar. E Judas, então, ele estava alertando aqueles que ainda estavam firmes, para não negarem a sua fé, para perseverarem firmes. Olha o que diz o versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Olha, eles usam a graça de Deus, eles convertem a graça de Deus e negam a Deus, o nosso único Senhor e Salvador. Aí Judas diz para a igreja: mas eu quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, depois ele destruiu os que não creram.
Ele estava dizendo: aqui tem muitos salvos, no meio da igreja tem muitos salvos, mas assim como Deus salvou o seu povo, tirando-os do Egito, aqueles que não creram, Deus não os teve por inocente, Deus os destruiu. Com esses que estão aqui dentro da igreja, brincando com o pecado, achando que pode viver dentro da igreja e cometer pecados imorais, com estes também, Deus vai ter um acerto de contas. O tempo passou, mas Deus não mudou. O tempo passou, mas Deus continua sendo o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. A Bíblia nos diz: para sempre, ó Senhor, permanece a tua palavra no céu. A palavra de Deus não muda. Ele é imutável. A palavra de Deus não sofre nenhuma variação de dúvida, não. A palavra de Deus é a mesma. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus alguma coisa e não faria, ou falaria e não confirmaria? Tudo que falou, tudo que está escrito aqui, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Ele não mudou. Se imoralidade sexual no passado era pecado, hoje continua sendo pecado. Se no passado Deus destruiu Sodoma e Gomorra por conta de pecados sexuais, hoje na nossa geração Deus vai destruir também aqueles que estão brincando com a graça, aqueles que estão fazendo da graça uma libertinagem. Vai acontecer o mesmo. Deus não mudou. Ah, mas Deus é graça. Isso é coisa do Velho Testamento. É? E Atos 5, capítulo 1, que Deus mata Ananias e Safira em plena era da graça, porque mentiu quando foi trazer a oferta no culto. Por que matou Ananias e Safira? Porque não era graça? Jesus não já tinha morrido por nós? Ele não já tinha sido ressurreto, já não estava no céu? Os apóstolos não estavam pregando o evangelho da graça, esse que nós estamos pregando hoje? Na graça também, Jesus vai cobrar de mim, vai cobrar de você. Deus, meus queridos, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Ele vai cobrar. Então Judas, ele está alertando esse povo: olha, não neguem a fé, permaneçam firmes. Tem gente aí dizendo que tudo pode, que Jesus já salvou você, uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado, não negue a fé de você, não negue a fé de vocês, não negue esta fé em Cristo Jesus. Se você negar a sua fé, você corre o risco de ser morto por Deus. Você corre o risco de perder a sua salvação. O apóstolo Paulo, o apóstolo Judas, ele está alertando a igreja, para a igreja estar atenta a esses cuidados. Tem que estar atento, tem que estar alerta, porque o pecado hoje entra na igreja de forma sutil, e as pessoas às vezes estão brincando com o pecado. Mas eu quero lembrar-vos, como já uma vez soube disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu os que não creram.
E ele ainda vai dizer: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, Deus também os puniu. Deus também reservou na escuridão e em prisões a cada um deles, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, se corromperam, indo após outra carne, foram postos, por exemplo, à pena de fogo. Irmãos, não erre. Deus não se deixa escarnecer. Não erre. Deus não se deixa escarnecer. Deus vai cobrar. Deus um dia vai nos chamar para uma prestação de contas. Deus vai nos chamar para um acerto. Não erre, não erre, não brinque com o pecado. O pecado pode até ser prazeroso por um pouco de tempo, mas o fim dele é tristeza, é amargura. O fim do pecado é destruição. O pecado promete vida, mas traz morte. Promete alegria, mas traz tristeza. Não vale a pena pecar. Não vale a pena pecar. Não vale a pena pecar. Versículo 7. O versículo 7. Lembrem dos moradores de Sodoma e Gomorra, que agiram como aqueles anjos. Cometeram imoralidades e pecados sexuais. Quando ele se refere a Sodoma e Gomorra aqui nesse texto, ele está falando justamente isso, que os moradores daquela cidade cometeram imoralidades, homossexualismo desenfreado. Toda vez, ou quase toda vez que na Bíblia se referia a Sodoma e Gomorra, a sodomia, está falando de pecado de homossexualismo. Irmãos, nós estamos vivendo um momento tão difícil, uma geração que está sofrendo demais. Quantas pessoas, filhos de crentes, filhos de pastores, que nasceram na igreja, que cresceram na igreja, que foram ensinados na igreja, fazendo uma opção sexual diferente daquela que Deus nos ensinou, diferente daquela que está registrada na Bíblia. Quantos pais, quantas famílias sofrendo. Não tenham isto como normal. Isto não é normal. Isto está na contramão da direção de Deus. A Bíblia diz que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. Os sodomitas não herdarão o reino de Deus. E hoje, há um tempo atrás, quando eu era líder de jovens, há um tempo atrás, isso já faz alguns dias, quase 30 anos. Já faz dias, Jesus Marcelo. Vocês me veem ainda com esse cabelo preto assim, não está igual ao do pastor Roberto, não. Mas aqui tem um bocado de anos aqui atrás, viu, pastor Roberto? Como é que é o nome da tinta? Como é que é o nome da tinta, meu amor? Só tem 3 fios de cabelo branco aqui, irmãos, bem aqui na frente. Eu arranco eles, mas eles nascem de novo, não sei porquê. Irmãos, naquela época, você não ouvia falar em homossexual dentro da igreja.
Era a coisa mais rara do mundo você ouvir falar de homossexualidade dentro da igreja, de homossexualismo dentro da igreja. Coisa mais rara. Poderia até existir, e existia. Porque essa praga vem desde lá do Ló, desde lá da época dos princípios bíblicos. Mas hoje, irmãos, você entra numa igreja, você tem umas 2 dúzias de gays, de lésbicas, e você não pode expulsar da igreja, porque a igreja veio e foi para os pecadores. Você tem que combater o pecado, mas você tem que amar o pecador. A igreja está preparada para lidar com esse problema? A igreja hoje não está preparada para lidar com esse problema. A igreja não está preparada. Toda igreja que você entra hoje tem esse tipo de problema. Nós temos que continuar falando que os homossexuais não herdarão o reino dos céus, que é porque está escrito aqui, não sou eu que estou falando, está escrito, está escrito. Se você vier na Bíblia, você vai ver isso escrito em inúmeros lugares. Agora, nós não podemos deixar de amar essas pessoas. Temos que continuar falando a palavra de Deus. Não erreis, nem devasso, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminados, nem os sodomitas. Sodomitas. Se você procurar no dicionário o que é sodomita, é aquele que pratica sexo anal. Então, sodomita, aquele que pratica sexo anal, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubador, herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia dos nossos. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias. Que Deus nos guarde. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que nunca viu algumas coisas. Você sabia que tem algumas coisas que Deus nunca viu? Você crê nisso? Ou Deus já viu tudo? Olha só, interessante, né? O Salmo 139, ele vai falar para a gente da onipresença de Deus. O salmista vai dizer: para onde irei? Para onde me irei? Ou para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ali também a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus tudo vê, Deus está em todo lugar, Deus tudo contempla, mas tem algumas coisas que Deus nunca viu. Sabe o quê? Deus nunca viu um pecador que Ele não possa salvar. Deus nunca viu um doente que Ele não possa curar. Deus nunca viu essas coisas. Então, independentemente do estado em que se encontra o teu filho, a tua filha hoje, se debandou para esse caminho do homossexualismo, acredite, Deus não conhece um pecador que Ele não possa salvar, ainda que seja como o ladrão na cruz no último segundo da sua vida. Deus pode resgatá-lo, Deus pode resgatá-la, Deus pode salvar, porque não existe um pecador que Ele não possa salvar. Coloque os seus joelhos no chão, apresente seu filho a Deus, apresente sua filha a Deus, porque você não gerou filho para a morte, você não gerou filho para a destruição, você gerou filho e filha para a glória de Deus. Temos que combater o pecado, mas temos que amar, é assim. Então, quando Judas está falando aqui no versículo 7, acerca de Sodoma e Gomorra, ele está se referindo a esses pecados, a essas imoralidades sexuais.
E ele está dizendo: olha, eles sofreram o castigo do fogo eterno. E isso serve de aviso claro para todos nós nesta manhã. E ele diz: do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo, desprezam a autoridade de Deus. Esses homens, eles pecam contra o próprio corpo. A Bíblia diz em Coríntios 6,14, ou Coríntios, desculpe, não 6,14, mas nessa região ali do 6, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Seu corpo não foi feito para o pecado. Seu corpo não foi feito, moço, moça, para a prostituição. Marido, mulher, não foi feito para o adultério, para o pecado carnal, para a imoralidade sexual, não. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Onde há o Espírito Santo de Deus, não tem espaço para pecado, não tem espaço para imoralidade sexual. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Onde tem o Espírito Santo de Deus, não tem olhos para pornografia, para imoralidade sexual. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Templo do Espírito Santo de Deus. Essas pessoas que estão infiltradas, tá aí no meio da igreja, elas desprezam a autoridade de Deus. Elas desprezam a autoridade de Deus. Elas não respeitam autoridades constituídas por Deus. Romanos vai nos dizer, 13, que toda autoridade foi constituída por Deus. Mas essa turma está dentro da igreja e não quer respeitar, não quer se submeter à autoridade constituída por Deus. Romanos 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Tem gente que não respeita líder, não respeita pastor, não respeita pai, não respeita mãe. Olha, você está trazendo sobre si mesmo condenação. É a Bíblia que está dizendo: quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Irmãos, muito cuidado com esse negócio de resistir à autoridade constituída por Deus. Muito cuidado com esse negócio. Se tem uma coisa que eu sempre, desde que aceitei a Jesus, tive um respeito, é liderança, é pastor. Eu nunca tive coragem de enfrentar um pastor, porque a autoridade constituída por Deus. Nunca tive, pastor Levers. Mas hoje, as pessoas não respeitam mais pastor. As pessoas falam com o pastor como se estivesse falando com um amiguinho, com um colega, com um irmão. Não respeita a autoridade constituída por Deus. Cuidado. Eu não conheço irmãos, que se levantou contra a autoridade constituída por Deus, que Deus não deu um tranco nele. Não conheço um. Eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que enfrentaram a autoridade constituída por Deus e colocada no altar. Conheço inúmeros que enfrentaram, mas que pagaram um preço muito caro.
Na Bíblia nós temos inúmeros exemplos. Na Bíblia nós temos inúmeros exemplos. Conhecemos o caso de Miriam e Moisés, Miriam e Arão naquela situação. Miriam foi enfrentar a autoridade do próprio irmão que Deus tinha dado a ele. O que aconteceu, irmãos? Ficou leprosa. E se Moisés não intercede por ela, ela ia continuar leprosa. Muito cuidado com isso. Vigia, vigia. O texto, ele nos diz que as pessoas estavam ali naquela igreja, resistindo à autoridade, às autoridades constituídas. E Judas está alertando, muito cuidado, muito cuidado. Ali naquela igreja, tinha alguns como Caim, tinham apenas cara de Abel, mas coração de Caim. Ele diz aqui que ali naquela igreja, tinham muitos que cometiam o mesmo erro de Balaão, se entregando, se vendendo por causa de dinheiro. E eles dizem que tinha alguns ali que tinham cara de Moisés, mas o coração era de Datã, Corá e Abirão. Será que é diferente de hoje? Essa igreja a quem Judas escreveu esta palavra, será que está muito diferente da de hoje? Parece até que ele está escrevendo para a igreja de hoje, do século 21, aqui de Águas Claras. Cara de Moisés, coração de Coré, de Datã e Abirão, que é contra tudo e contra todos, que se rebela, que discorda de tudo, que faz questão de ficar criando confusão. Lembrem-se que Deus tratou com Datã, Coré e Abirão letalmente. Reuniu todo mundo, a terra abriu e os engoliu vivos, com todas as suas famílias. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Tem gente com cara de anjo, mas coração de demônio. Cara de anjo, mas coração de diabo, coração de demônio. Cara de ovelha, coração de lobo. Jesus vai desmascarar esses cabras. Jesus vai desinfiltrar esse povo do meio da igreja. Ele vai tirar. Ele vai tirar. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa, diz o Senhor. Você pode até ficar com máscara aqui por algum tempo, escondido do seu irmão, do seu líder, do obreiro, do pastor, mas os olhos que tudo vê, está de olho em você, os olhos que tudo vê, está olhando você, e a sua hora vai chegar, você vai ser arrancado, você vai ser desmascarado, você vai ser tirado, porque o que usa de engano não permanece na minha casa, diz Jesus, diz o Senhor. Fica aí com essa carinha. Às vezes você está pensando. Às vezes você está pensando que Jesus não vai envergonhar você, não vai expor você. E aí eu lembro do Salmo 50, né? O Salmo 50 é interessante. Os irmãos conhecem o Salmo 50. Há algum tempo atrás eu já ministrei aqui sobre o Salmo 50. O Salmo 50, irmãos, diz o seguinte: que Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, Ele falou e clamou desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele.
Ó, versículo 4: do alto, Deus chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Para julgar quem? Então o Salmo 50 está falando que Deus vai convocar o seu povo. Para quê? Para julgar. Deus vai convocar o seu povo para julgar. E ele diz: ouve, povo meu, ouve, igreja minha, e eu falarei. Eu, o teu Deus, vou protestar contra o pecado de vocês. Eu não vou repreender vocês pelos sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da relva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Eu conheço as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas aí, continuando, vai dizer: mas ao ímpio diz Deus, o ímpio, olha que Deus chamou o seu povo, e Deus está falando para o seu povo, e aí diz, Deus começa agora a falar para os infiltrados. Deus agora reúne o seu povo e começa a falar para os infiltrados, para os desmascarados. Que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conselho na tua boca? Tu aborreces a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com os adúlteros. Praticam a imoralidade sexual, cometem os pecados do corpo. Soltas a tua boca para falar mal, e a tua língua compõe o engano. Deus está falando para o seu povo, para os infiltrados que estavam no meio do seu povo. Aí ele diz: tu assentas-te a falar contra o teu irmão, tu fala mal contra o filho da tua mãe, o seu irmão carnal. Essas coisas têm feito, e eu me calei. Olha aqui, estou falando para os irmãos, Deus, a sua hora vai chegar. Está usando de engano? Ninguém viu, ninguém está vendo? Deus está de olho em você. Tu tem feito estas coisas, eu estou calado, eu estou no trono, eu estou vendo tudo. Tu pensavas que eu era como tu? Mas eu te arguirei, e em sua ordem, ou na hora certa, ou no momento oportuno, tudo eu vou pôr diante dos teus olhos, tudo eu vou desmascarar, tudo eu vou tirar. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não façam em pedaços, sem haver quem vos livre. Deus está dizendo o seguinte: está usando máscara? Está em pecado? Está pensando que ninguém está vendo? Ninguém pode não estar vendo, mas eu estou te vendo, e na hora certa, eu vou desvendar tudo, na hora certa eu vou trazer tudo às claras, e toma cuidado, para que eu não te faça em pedaços. Tome cuidado, para que eu não te faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Irmãos, viva, leve essa sua vida libertina que você tem levado, leve essa vida de pecado, de prostituição, de adultério, de falar mal do seu irmão, de enfrentar as autoridades constituídas por Deus. Viva aí com cara de Moisés sendo Datã, Coré e Abirão. Viva aí com cara de Abel sendo Caim. Viva aí com cara de ovelha sendo lobo. Fica vivendo essa vida. Fica vivendo, a sua hora vai chegar. Porque ninguém que usa de engano vai permanecer na casa de Deus. Por sua ordem, no seu tempo, no seu momento, Ele vai te despedaçar. Por isso, ouvi, pois, isto, vós que esqueceis de Deus, ou vós que estáis infiltrados no meio da igreja,
Vós que estáis desmascaradamente no meio da igreja, cuidado, cuidado, muito cuidado. Esse povo estão convertendo a graça de Deus em libertinagem. A graça de Deus, ela veio para me libertar do pecado, como já disse, e não me dar liberdade para pecar. Talvez você está pensando, a mensagem está dura. Convidar o irmão João Batista para vir pregar aqui, que ele vai dizer: raça de víboras, raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira futura? É assim que ele pregava, né? Convidar o irmão João Batista, vocês tiverem o contato dele aí, fala comigo. Hoje, irmãos, pregar essas verdades não é fácil. Mas Judas, ele escreveu essa epístola para falar essas verdades. Judas escreveu essa epístola para alertar a igreja desses infiltrados. Desses infiltrados. E ele diz: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens em água, levadas pelos ventos de uma a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. Olha o que Judas está dizendo dessas pessoas que estão infiltradas aí na igreja. Árvores infrutíferas. Árvores infrutíferas. Árvores murchas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está reservada a negrura das trevas. Mais adiante ele vai dizer: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores. Olha o que esses infiltrados fazem. Eles chegam ensinando uma palavra diferente, se envolvem com pecados de imoralidade, resistem à autoridade, querem guiar a sua própria vida, fala mal um do outro, são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a sua própria vontade. Irmãos, o que tem de crente hoje na igreja andando segundo a sua própria vontade não está brincadeira. Antigamente era mais fácil pastorear. Hoje, cada um quer ser pastor de si próprio. Ninguém quer obedecer pastor. Ninguém quer seguir uma orientação. Cada um quer seguir o seu próprio caminho. Estamos no meio de uma geração altamente crítica, que ele quer escolher o que ele quer ouvir. Ele quer escolher o que ele quer ouvir. É geração self-service, está dizendo aqui o pastor Claudenilson. Sai se servindo aqui e ali daquilo que lhe aprouve, ou ali com aquilo que lhe apraz, né? Está difícil, irmãos. Está muito difícil. Estão andando segundo os seus próprios caminhos. A boca diz coisas arrogantes. Admira certas pessoas, mas por causa de interesse. Como está difícil hoje. Estamos vivendo esse momento.
Quero dizer para os irmãos que nós estamos vivendo a graça de Jesus, mas nós não podemos confundir a graça com libertinagem. Porque o Evangelho, ele é equilíbrio entre graça e verdade. O que eu estou dizendo para os irmãos aqui são verdades, e essas verdades estão na Bíblia, não são invenções minhas. Está aqui na Bíblia, estou lendo. Evangelho é equilíbrio entre graça e verdade. Quer ver? O Evangelho, a graça vai dizer: eu também não te condeno, isso é graça. Mas a verdade vai dizer: vai, não peques mais. Evangelho tem que ter esse equilíbrio, graça e verdade. E aí no meio dessa igreja tem aqueles que diziam que, rapaz, você já recebeu a graça, você é livre. Você é livre, a graça já te libertou. A graça já te libertou, você é livre. Você tem livre-arbítrio. Irmãos, a questão do livre-arbítrio é tão interessante que eu até ouso dizer que nós que somos crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, acho que a gente não tem livre-arbítrio, não. A gente não pode fazer o que a gente quer, não. Porque Ele é Senhor e eu sou servo. E eu tenho que fazer o que o meu Senhor quer e não o que eu quero. Essa questão do livre-arbítrio é interessante. Crente não tem livre-arbítrio, não. Eu que estou dizendo. Porque eu tenho que fazer o que o meu Senhor quer e não o que eu quero. Se eu fizer o que eu quero, porque penso que sou livre, que tenho livre-arbítrio para fazer o que quero, eu vou me arrebentar. O inferno está com as portas largas, esperando aqueles que querem viver o seu livre-arbítrio. Ele é Senhor, eu sou servo. E quem é que diz que o servo faz o que quer? Ou você não é servo? Ou você não o tem como Senhor? Complicado, irmãos. Complicado. Paulo diz: agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, agora eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que Ele quer. Agora eu não vou para onde eu quero, mas eu vou para onde Ele me manda. Agora eu vivo em novidade de vida, porque coisas velhas para trás ficaram, e eis que tudo se fez novo na minha vida. Eu vivo pela fé. É assim, irmãos. Esse negócio de livre-arbítrio está perigoso demais da conta. Eu vou para onde quero, eu compro o que quero, eu faço o que quero. Então desvia, vai embora. Que aí você pode fazer o que você quiser. Você não precisa prestar conta para Deus, para ninguém. Vai embora. Desvia, vai viver a vida libertina que você deseja. Aqui, irmãos, eu sou servo, Ele é Senhor. Se Ele disser vai para a direita, eu vou, vai para a esquerda, eu vou, não vai, eu não vou, fica, eu fico, porque Ele é grande, eu sou pequeno, Ele é que manda, eu somente obedeço. É assim. Libertinagem é que leva essa vida de livre-arbítrio. Entendam o que eu estou dizendo de livre-arbítrio, irmãos. A libertinagem, irmãos, faz com que o pecado da imoralidade sexual se desenvolva dentro da igreja. E é desse contexto que Judas está falando. Como já falei, versículo 7, já falei várias vezes, de modo semelhante a estes. De modo semelhantes a estes infiltrados aqui da igreja que ele estava se referindo. Sodoma e Gomorra. Eles se entregaram à imoralidade.
e há relações sexuais antinaturais, mas eles estão sob o castigo do fogo eterno. O que Judas está falando aqui é de imoralidade sexual. Antigamente, o jovem, o moço, o não casado, crente, ele se conservava virgem até o dia do casamento. Hoje em dia, a coisa mais difícil que tem é pastor fazer casamento de jovem virgem na igreja. Eu estou falando assim porque chegam e confessam o pecado. Começou a namorar, tudo começou apenas ao pegar na mão. Mas chegou um tempo que pegar na mão apenas não era suficiente. Precisavam se abraçar. Abraçaram. Chegou um tempo que abraçar não era suficiente. Tinham que dar um selinho. Mas o selinho não era suficiente. Chegou o tempo que tinha que dar um beijo carinhoso. Mas chega um momento que beijo carinhoso apenas não era suficiente. E aí eu lembro de... Onde está escrito? Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. O jovem não vigia, não jejua para matar essa carne e vai se entregando à paixão. Vai se entregando à paixão. E você sabia que normalmente todo beijo é preliminar para a relação sexual? Normalmente. Todo beijo carinhoso é preliminar para a relação sexual. E isso tem levado muitos jovens a se perder, a perder a sua virgindade, para ir para a cama de forma antecipada, antes do casamento. Imoralidade sexual. E aí eu vejo tanto namoro prematuro, namoro de menino de 11 anos de idade, 12, 13, 14, 15, não terminou às vezes nem o ensino fundamental, nem o ensino médio, estão namorando, não tem um emprego, não tem uma perspectiva de vida, não sabe onde quer chegar, mas quer ficar beijando, quer beijar, beijar, beijar. Como que se isso fosse resolver o seu destino, fosse resolver a sua vida? E o que me surpreende, irmãos, e o que me indigna muitas das vezes, é que os pais às vezes aprovam e empurram um para o outro. E ai do pastor se for falar alguma coisa, porque o pai vem contra você. Então hoje o pastor não pode falar mais. Porque fala e perde a família da igreja, porque a mãe não gostou, porque o pai falou. Meu irmão, minha irmã, estão namorando, mas não pode casar. Está namorando para quê? Para ficar chupando o pescoço um do outro. Né? Só para isso. Só para isso. Chupando o pescoço e levando chupada. Não pode casar, não tem condições de casar. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Nós estamos na graça, pastor. Não pode falar dessas coisas, não. E aí chega alguém que fala, mas se você gosta dele, se você gosta dela, é o mais importante, vocês vão se casar mesmo daqui 10 anos? Aí vocês, já que vocês se gostam, já que vocês se amam, já que vocês vão casar daqui 10 anos, quando passar no concurso, quando terminar a faculdade, então, vocês podem se relacionar, vocês vão se casar mesmo, não vão? Então podem se relacionar. E as coisas que indignam a gente, pastores,
é que às vezes a mãe fala: ah, tá tarde, já são 10 horas, vai embora não, dorme aqui em casa. Sabe onde que eles dormem? No mesmo quarto. Confio no meu filho. Meu filho é gay, ele não vai fazer sexo com ela. Confio nele. Imoralidade sexual. Estão dizendo por aí que não tem problema. Já que você vai casar daqui 10 anos, você já pode se deitar com ela, você já pode se deitar com ele. Você pode fazer sexo, não tem problema. Irmãos, isto é escravidão da imoralidade sexual. Não seja escravo do pecado, não seja escravo do pecado, mas fuja do pecado. Aí você diz: mas é difícil, pastor. Ué, para José também foi difícil. Para José foi difícil. Chega lá a mulher do Potifera lá e fala: José, deita comigo, eu quero deitar com você. E ele: não posso. Mas José, por favor, eu quero me deitar com você. Não posso. Sabe por que José não deitou com a mulher de Potifar? Porque ele sabia onde ele queria chegar. Porque ele queria o trono. E quem quer trono não vai para a cama. Quem quer trono não vai para a cama. Quem quer céu não vai para a cama antes do casamento. Quem quer uma coroa de justiça não vai para a cama antes do casamento. É forte como José, foge da aparência do mal, sai correndo, mas não peca, porque ele quer trono, ele quer a glória. Imoralidade sexual. Estavam dizendo que podia, não tinha problema. Tudo pode. Vocês vão se casar mesmo? Vocês vão se casar. Vocês têm liberdade. Não se preocupe não, vocês se amam mesmo. Vocês se gostam mesmo, vão lá. Isto não é liberdade. Isto é libertinagem. Isto não é liberdade. Isto é libertinagem. A verdadeira liberdade é ser fiel até o fim, para que ninguém tome a tua coroa. Liberdade é ser fiel até o fim. Você tem que esperar o tempo de Deus. Não se apresse, não se apresse. Tenham muito cuidado, porque a prostituição tem derrubado muitos jovens. Tenham muito cuidado, porque adultério tem derrubado muitos homens de Deus. Adultério tem tirado muitos homens do altar de Deus. Adultério tem calado muitos pregadores. Adultério tem tirado muitas pessoas do altar. Tenham cuidado, isso é imoralidade sexual. Assim como Sodoma e Gomorra foi destruída por conta do pecado, estes que tais coisas cometem, eles serão destruídos. É a palavra de Deus que nos afirma isso. Tenham cuidado. Ah, pastor, mas eu não consigo. É difícil, eu não consigo. José conseguiu. Na verdade, você consegue. Não é que você não consegue, fala assim: ah, pastor, eu não oro. Ao invés de falar eu não consigo, fala eu não jejuo. Falar não oro, falar no jejum é melhor. Porque a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sim vencer o pecado. Eu posso sim resistir ao diabo. Eu devo sim fugir de toda aparência do mal. Eu devo sair correndo do pecado da juventude. Eu devo. Você pode tudo naquele que te fortalece. Olha, jovem,
Quem não namora para casar, namora para cair. Grave essa frase. Quem não namora para casar, namora para cair. Pode preparar, pode ficar atento. Se você está namorando e não é para casar, você está namorando para cair. Ah, pastor, não quero cair não. Você não tem que querer, porque o diabo quer no seu lugar. E ele vai te derrubar. Se você namora por namorar, se você namora para passar tempo, se você namora simplesmente para dizer, eu estou namorando, muito cuidado. Se você não está namorando para casar, você vai namorar para cair. A imoralidade sexual derrubou Davi. A imoralidade sexual derrubou Sansão. A imoralidade sexual destruiu Sodoma e Gomorra. Cuidado, muito cuidado. Abre os teus olhos, mata essa carne. Destrói essa sua carne com jejum e com oração. Não negue a sua fé por causa de um corpinho bonito. Não negue a sua fé por causa de um momento de prazer apenas. Um momento apenas de prazer. Mas é difícil. José deu conta. Cuidado, cuidado, cuidado. Não neguem a sua fé. O tema principal, o texto principal de Judas é: Judas ia escrever uma carta para a igreja para falar da salvação. Versículo 3. Ele queria falar da salvação. Está aqui, está na outra versão. Ele queria falar da salvação. Meus queridos, tinha preparado aqui uma palavra para escrever a respeito da salvação que nós temos em comum. Mas Deus fez ele mudar a mensagem. Então senti que era necessário escrever para animá-los a combater a favor da fé. Em outras palavras, Deus me instruiu aqui para falar, para vocês não negarem a fé. E eu digo para a igreja de Depes aqui em Águas Claras nesta manhã, não neguem a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Não neguem a fé, cometendo todo esse tipo de pecado que já mencionei aqui. Não neguem a fé. E tem aqueles que negam a fé por coisas tão banais, misericórdia. Tem aqueles, irmãos, que negam a fé por causa de amigos, negam a fé por causa de uma festinha. Tem muita gente hoje negando a fé por causa de música mundana. Você entra em carro de jovem, a coleção de CDs que ele tem lá para ouvir, para escutar, de músicas, tem um pendrive lá cheio de música, só com música de baixo nível, irmãos, músicas mundanas. Tome cuidado, você está negando a fé. A mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. A Bíblia diz lá, a igreja de Laodiceia, logo aqui na frente, no capítulo 2 de Apocalipse, que você deve ser quente, ou você deve ser frio. Porque se você for morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Ou você é crente, ou você não é crente. Gente em cima do muro não vai entrar no céu. O céu não tem lugar para gente que está servindo a Deus e a mamon. O céu não tem lugar para pessoas que vivem na igreja e vivem no pecado. O crente é que vive com um pé aqui e um pé lá fora. Não. Não tem mesmo. Tem muita gente negando a fé. Sabe por quê? Porque o pastor não deu um cargo para ele na igreja. Tem muito crente negando a fé, murmurando, reclamando, porque não recebeu uma oportunidade para cantar no culto de Santa Ceia. Aí sai daqui murmurando, perde a bênção, chega em casa, fica falando, liga para a irmã, você viu lá, fui preparado, levei o playback, o pastor nem me viu, nem me deu a oportunidade, não vou mais naquela igreja. Nega a fé quando começa a ficar murmurando. Tem crente que nega a fé, que o pastor não ligou para ele no dia do aniversário. Tem crente murmurando, tem crente reclamando, todo lugar por aí.
Se o pastor passou por ele e não falou com ele, ele desvia, nega a fé. Irmão, guarda a fé. Não negue a fé. Você nega a fé quando começa a ficar murmurando. Sabe por que você nega a fé quando começa a ficar murmurando? Porque os murmuradores também não têm lugar no céu, não. Os murmuradores morreram no deserto. Os murmuradores não entraram na terra prometida, não. Os murmuradores, Deus os castigou no deserto. E aqui vai ficar, nesse mundo, quando Jesus voltar, murmuradores, porque estão negando a fé. Tem gente que nega a fé só porque o pastor não ligou para ele, não fez uma visita quando ele estava no hospital. Queridos, e aí é interessante, né? Porque eu fico imaginando os heróis da fé. Eles foram lançados nas covas dos leões, mas não negaram a fé. Olha, irmãos, eles foram lançados aos touros. Eles foram lançados nas arenas. Eles foram queimados vivos. Jogados no fogo. Mas eles não negaram a fé. Eles permaneceram fiéis. O povo hoje está negando a fé por tão pouca coisa. Você postou foto lá e seu amigo não curtiu, você já negou a fé. Se você não comentar a foto dele, pronto, desviou. Comentou a foto da amiga, mas não comentou a minha. Misericórdia. Está negando a fé. Porque qualquer coisinha vai para as redes sociais, para o Facebook, e começa a descer a lenha na igreja. Irmão, isso aqui é a noiva do Cordeiro. Isso aqui é a noiva do Cordeiro, ela é intocável. Você não pode tocar na noiva do Cordeiro. Você vai para as redes sociais e começa a falar mal da sua igreja, do seu líder, do seu pastor. Cuidado, você está tocando na noiva do Cordeiro. Muito cuidado, não negue a sua fé. O gabinete do pastor é ali em cima. Você encontra ele aqui todo dia, o celular dele, acho que quase todo mundo tem, se não tem, liga para a secretaria e pergunta. Mas ao invés de você ficar falando nas redes sociais do pastor A, B ou C, ao invés de você falar do seu líder, marque com ele, vem conversar com ele. Seja homem, fale olho no olho, fale com quem de direito, ao invés de falar com A, B, C ou D. Está negando a fé. Cresce, crente, amadurece em nome de Jesus. Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, mas quando eu cresci, eu deixei essas coisas de menino, eu amadureci, eu cresci, eu melhorei. Até quando você vai ficar sendo criança, menino espiritual? Cresça em nome de Jesus Cristo. Cresça em nome de Jesus Cristo. Está negando a fé? Cresça em nome de Jesus Cristo. Cresça em nome de Jesus Cristo. Fique de pé em nome de Jesus, porque senão os irmãos daqui a pouco vão sair daqui tudo murmurando. Pastor passou do horário e não piso mais nessa igreja. Oh, misericórdia. Misericórdia, Senhor, nos guarda, nos ajuda, ajuda a tua igreja, protege a tua igreja. Tira, Senhor Jesus, todo o pecado do meio da tua igreja. Oh, meu Deus, dá amadurecimento aos crentes da tua igreja. Que possamos crescer em Ti, Pai, crescer na graça que há em Cristo Jesus.
que não confundamos a graça do Senhor com libertinagem, que não confundamos a graça com o direito de viver a vida que queremos viver. Nós não vivemos mais o que queremos viver, mas vivemos o que o Senhor quer que vivamos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos servir a Ti melhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoa, Senhor, os fracos, aqueles que estão fracos, desanimados. Senhor, fortalece-os, ó Pai, anima-os, ó Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa o pecado da Tua igreja, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Nesta hora nós iremos participar do Teu corpo e do Teu sangue, Senhor, cumprindo uma ordenança deixada na Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos participar dignamente deste pão, que nós possamos participar dignamente deste cálice. Meu Deus, a Tua palavra nos diz que muitos estão fracos e doentes, muitos estão mortos espiritualmente, porque toca no Teu corpo, toca no Teu sangue, indignamente, Pai, mas esses que o fazem para a sua própria condenação. Portanto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos perdoa nesta noite, purifica as nossas vidas, ó Pai, torna as nossas vestes mais alvas, mais brancas do que a lã. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor.